Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo, né? Para a gente falar de um assunto tão caro para a nossa advocacia, principalmente a nossa advocacia criminal, que cada dia tem sido criminalizada, né? Meu nome é Karen Garcia, é um prazer tê-los todos aqui, uma alegria. Fui convidada pelo Dr. Fernando Parente, nosso presidente aqui da Abracrim Brasília, para mediar esse nosso bate-papo. E sou procuradora da Abracrim DF. E a gente trouxe esses 3 ilustres convidados para conversar um pouquinho com a gente sobre o tema prerrogativas e esse projeto de lei 3771, né, que fala sobre a nulidade aí das provas em caso de violação das prerrogativas. Nós temos hoje aqui conosco como os nossos participantes, só para lembrar, o doutor Elias Matarassage, nosso presidente da Abracrim. Uma honra tê-lo aqui, doutor. Temos também o doutor Rafael Martins, nosso presidente da Comissão de Prerrogativas da OBDF, e a doutora Ana Ruas, nossa coordenadora da Procuradoria de Prerrogativas da OBDF. Antes de passar a palavra para os nossos três convidados, eu queria só falar para alguns colegas, não sei se todos já estão sabendo, que já preocupados com essa questão da violação das prerrogativas, que são cada vez mais constantes, a nossa Abracrim, ela instituiu, né, um ato presidencial lá no mês de abril, instituindo a Procuradoria. Então, a gente já tem a Procuradoria, que também trabalha aí auxiliando, a gente trabalha muito junto com o doutor Rafael, né, em parceria com a OAB, justamente na defesa dos nossos colegas associados, né? E a gente já, inclusive, está trabalhando num caso aqui em Brasília. Então, queria também dizer isso, porque eu não sei se todos os colegas já sabem que a Abracrim está como procuradoria, né? E é isso, gente. Vou passar a palavra, então, para os nossos convidados, e aí eu peço, como vai ser um bate-papo, a gente quis fazer uma coisa mais dinâmica, não ficar aquela coisa muito formal, a gente pede que os colegas que estão participando queiram fazer alguma pergunta, que levantem a mão, né? E aí a gente vai, dentro do possível, encaixando as perguntas para os nossos... Com a palavra o doutor Elias Matarassage. Então, doutora Ana Ruas e doutor Sérgio Martins. Muito bem, eu quero primeiro parabenizá-los. A Abracrim DF nos brinda hoje com esse momento muito importante. É um momento de reflexão. É um momento, Fernando, Pedro, todos vocês nos brindam a advocacia criminal, porque aqui, imaginemos, sempre a advocacia, moralmente criminal, discutiu problemas e defendeu os outros. Difícil momentos em que a advocacia parou e disse, não, espera aí, agora nós temos que defender os nossos espaços profissionais, a dignidade da nossa profissão. E por que não dizer a segurança de exercer a profissão de cabeça erguida com prerrogativas que realmente sejam respeitadas? É um grande momento. O juiz tem suas prerrogativas, membros do Ministério Público têm suas prerrogativas e fazem questão que se respeite cada linha, cada detalhe, cada letra que está ali. Nós temos as nossas prerrogativas que, aliás, não se conflitam em momento algum com a de outras profissões, né? Judiciárias, digamos assim, né? Carreiristas de Estado, do modo mais abrangente. Então, as nossas prerrogativas não se conflitam com prerrogativas de ninguém. Às vezes, desobedecem a lei para nos atingir e as coisas ficam em branco, ficam impunes, não passa aquele caráter pedagógico do respeito. Aliás,
O desrespeito é a antítese do direito. O direito se baseia no respeito. No momento em que há abuso, é a antítese do direito. Quando lutávamos pela lei de abuso, eu disse em vários lugares que fui, em várias transmissões que foram feitas, que a lei deveria ser aprovada porque poder é para uso, grifo, e não para abuso. A lei existe para ser utilizada, usada, e não para se cometer em nome dela abuso. Então, esse é um momento fundamental. Nós discutimos agora a questão das consequências das nossas violações. Há criminalização? Há. Mas será que isso não vai virar um conto de fadas? É o que todos se preocupam, né? Então, agora, nós vamos falar de nulidades absolutas de atos praticados com violações de prerrogativas, onde o prejuízo tem presunção júri et de júri. É uma presunção plena, pelo que está proposto. Eu me sinto assim muito orgulhoso de estar aqui e de estarmos num momento desse, da evolução do nosso sistema, rumando aí para o respeito às prerrogativas. Muitos falam, mas é muito direito fundamental, enfim. Eu quero, já encerrando aqui a minha prévia, né? Eu penso assim, eles que detêm autoridade estão representando o Estado. Nós não temos vínculo com o Estado. Nós somos independentes. Nós não temos vínculo com o Estado. Nós representamos as famílias brasileiras que têm problemas na justiça. Nós somos o elo entre as famílias brasileiras e a justiça. Por isso que nós temos que chegar de cabeça erguida para as autoridades, dizendo, eu sou advogado constituído por fulano de tal e sua família, enfim, tanto na condição de acusado como vítima de delito, enfim. Mormente a advocacia criminal. Nós temos que, cabeça erguida, representamos as famílias brasileiras, essas mesmas que pagam pesados impostos e têm muito pouco em troca, pesados tributos, digamos assim, de um modo geral, e tem muito pouco em troca. E o respeito, como disse, o desrespeito é a antítese do direito. Então, para exercermos a nossa profissão, mormente na área criminal, parece simples. Precisamos de resposta de 2 perguntas apenas. Chegamos para as autoridades que investigam, enfim, e nós precisamos saber a primeira resposta. Qual a acusação? Número 1. Esta primeira pergunta é fundamental. E a segunda pergunta, quais são as provas para embasar esta ideia de uma persecução com essa tipificação em perspectiva? Quais são as provas? E temos direito a ter acesso, enfim. Sem isto, não há processo, o devido processo legal não sobrevive sem isso. Torna-se tudo muito unilateral. Fala-se em paridade de armas, mas, na verdade, é uma covardia institucional que se pratica contra o cidadão. E eles, para atingirem o cidadão, querem atingir a advocacia. Por isso que o dia de hoje, este momento, é um momento histórico. É um momento em que nós estamos propondo uma evolução legislativa para tornar efetiva a Constituição Federal, e o nosso Estatuto e essas leis que foram agora aprovadas recentemente. Meu aplauso, meu orgulho de estar aqui como presidente da Abraquim Nacional, diante dessa nova geração maravilhosa, capitaneada pelo meu querido presidente Fernando Paredes. Muito obrigada, doutor Elias, pelas palavras. Doutor Rafael, doutora Ana. Boa noite a todos. Acho que eu vou deixar a doutora Ana falar primeiro, né? Uma questão de deferência. Fique à vontade. A palavra é de vocês. Começar abrindo os trabalhos é o doutor Rafael, o presidente é ele, eu sou só a procuradora. Então tá bom, fiz um ato de cavalheirismo já, todos testemunharam. Bom, boa noite a todos. Inicialmente queria cumprimentar nosso querido vice-presidente Elias Assad, da Comissão Nacional de Prerrogativas, nosso presidente Parente, agradecer ao convite, à ordem
ela se sente muito honrada de ser um parceiro da Abraquim, não poderia ser diferente, de forma natural. Então, agradecemos muito o convite institucional e nos colocamos sempre à disposição naquilo que nós pudermos engrandecer, auxiliar e debater. Seguindo na reflexão que o Dr. Elias colocou, como presidente da Comissão de Prerrogativas da OABDF, nesse pouco mais de um ano que eu estou à frente da comissão, eu venho percebendo que o tema é muito mais complexo do que se imagina de quem está fora do sistema de defesa e valorização das prerrogativas. O primeiro grande desafio que a OAB, e não diferentemente a Abracrim, tem dentro desse contexto, é cientificar a advocacia dos seus direitos. Esse é um desafio enorme para que a advocacia tenha a exata dimensão de quão largo é o arcabouço de proteção às prerrogativas profissionais do advogado e o quão importante é a defesa própria das nossas prerrogativas. Esse é o primeiro passo para um sistema de absoluta valorização das nossas prerrogativas. E há tempos atrás, muito comemoramos a aprovação da legislação de abuso de autoridade que criminaliza a violação de determinadas prerrogativas. Eu sempre faço questão de colocar isso em perspectiva bem objetiva, porque, infelizmente, alguns ainda insistem em crer que a criminalização se deu em larga escala, e não foi exatamente isso que aconteceu. É importante que isso também fique claro, mas quando da aprovação e entrada em vigor da lei de abuso de autoridade que criminalizou a violação de algumas prerrogativas, evidentemente muito comemoramos, porque de fato foi uma conquista extremamente relevante da advocacia, mas de uma certa forma também algumas preocupações se revelaram. A primeira delas diz respeito ao quão criteriosa é a exigência legal para a configuração desse abuso de autoridade. Se de um lado nós temos um instrumento para coibir a prática da violação, por outro lado esse instrumento ele se mostrou extremamente restritivo. Então, não é em todas as circunstâncias em que a própria violação daquelas prerrogativas disciplinadas em lei, na lei de abuso de autoridade, se caracterizam de fato como uma conduta criminosa. E isso, de uma certa forma, manteve a defesa das prerrogativas órfã de um instrumento efetivo de defesa. Eu costumo dizer sempre que o brasileiro ele tem que ter a sensação de efetividade. É uma característica da nossa sociedade, né? A lei ela tem que ser efetiva, ela tem que trazer uma sensação de efetividade. E se em um primeiro momento a lei de abuso de autoridade ela era esperada pelo mundo jurídico nesse sentido, ou seja, sendo um instrumento de busca de efetividade, de proteção das prerrogativas e, acima de tudo, que ela servisse como um elemento de desestímulo à violação, por outro lado, talvez ela tenha se mostrado um pouco acanhada. E é dentro desse contexto que surge o projeto de lei 3.771, que, na minha visão, traz um instrumento extremamente relevante na proteção e valorização das prerrogativas, porque eu acredito que a partir do momento em que a marcha processual, a ação penal, ou até mesmo o processo civil, no caso, venha a ser colocado, e aí eu vou colocar aqui só a perspectiva da jurisdição criminal, obviamente, mas é importante se ressaltar que o projeto de lei ele estende não só a proteção às violações criminais, nos processos criminais, como também nos processos cíveis, mas a partir do momento em que a violação de prerrogativa ameaça a integridade da marcha processual, aí sim eu acredito que nós estamos diante, de fato, de um instrumento de dissuasão na prática da violação das prerrogativas. Então, minha introdução ela fica exatamente nesse prisma, exatamente no prisma de que a parte da punição pessoal, nós finalmente poderemos ter um mecanismo que repercuta diretamente na relação jurisdicional. Eu acredito que isso pode servir como um instrumento de desestímulo à violação das nossas prerrogativas muito intenso.
Então, eu lanço esse olhar para que nós possamos debater ao longo do evento. Obrigado. Eu quero fazer um registro aqui. Rafael Martins, meu querido irmão de armas, de luta, vocês da OABDF estão de parabéns. Eu vou dar meu testemunho pessoal aqui. Todas as vezes que no Conselho Federal, na vice-presidência da Comissão Nacional e também na Abracrim, eu precisei conversar com as prerrogativas do DF, eu vi assim uma prontidão exemplar. A colega Alice Lins e Silva, esposa do Dr. Délio, nosso querido irmão, ela, assim, as duas ocasiões que eu precisei, nós precisamos, digamos assim, lá no Conselho Federal, na Abracrim, nós tivemos a OABDF, assim, uma atuação exemplar. Eu quero fazer esse meu registro aqui, tá? Meu testemunho pessoal de eficiência e de luta de vocês. Assim, digam de aplauso. Quero deixar esse registro aqui que você transita ao doutor Délio e a minha colega querida Alice, para que eles saibam da nossa, assim, do nosso enaltecimento a esse trabalho, ok? Vamos lá, em frente. Agradeço, doutor Elias, agradeço. A vontade e disponibilidade aqui no OABDF não falta. É óbvio que nem sempre nós conseguimos resolver da forma com que gostaríamos, mas a disponibilidade ela vai estar sempre aqui. Estaremos sempre à disposição, doutor. Doutora Ana? Você concluir, né? Você... Nos brindar agora com a honra das suas palavras. Então, primeiro eu queria cumprimentar os presentes na pessoa do Matheus, que ele sempre acompanha o nosso trabalho e eu acho que ele é um entusiasta mesmo das prerrogativas aqui no DF. É um grande desafio, né? De longe, o nosso trabalho parece enxugar gelo, eu falo isso às vezes por Rafa. É uma luta constante para se fazer valer aquilo que está escrito, né? Não é tão simples. Não é porque está lá no nosso estatuto que a gente vai conseguir efetivamente colocar em prática. Eu tenho dito em todos os momentos que é possível que a prerrogativa ela não é um direito do advogado, é uma garantia constitucional à cidadania. E muito se perde nisso, não é? A violação da prerrogativa, em que pese ela já estar disciplinada, ela não é observada da forma como ela deveria. Olham para a gente e acham que a gente é mimado, né? O legislador mimou os advogados com direitos especiais. E não é assim, né? Então, eu tenho dito, e Rafa também tem dito muito isso, que o defensor da prerrogativa somos nós, cada um de nós advogados. A gente não pode esperar que uma instituição, que a Ordem, ou que a Abracrim, ou qualquer outra associação faça isso quando nós não fazemos. Então, é extremamente importante que essa busca incessante pelo direito parta inicialmente pelo próprio advogado. Eu tenho me preocupado muito com isso nos últimos tempos. Eu percebo que a advocacia vem crescendo de forma acelerada e que a gente vem buscando cada vez menos respaldos jurídicos para a nossa atuação. Cada vez mais a gente percebe profissionais de ambos os lados despreparados. A lei de abuso de autoridade, como o Rafa bem colocou, ela não tem aplicabilidade hoje, é muito difícil você conseguir aplicar. É uma lei hoje, como que a gente aplica? Como que eu consigo fazer a aplicação dela? Rafa, já tem um ano, né? Agora em setembro, completa um ano, a gente ainda não conseguiu aqui no DF fazer a aplicação efetiva da lei. Em que pese em vários momentos a gente conseguir ver que a gente está muito próximo da aplicação, mas quando a gente vai escrever, a gente descobre que não tem como aplicar. Então, o projeto de lei ele é muito interessante, porque ele traz mais uma ferramenta, né, para que a gente faça a efetivação da violação de prerrogativa. Só que tem uma preocupação que eu acabei não tendo tempo de discutir com o Rafa hoje sobre isso, mas eu vou falar, e acho que também deve ser a preocupação do Rafa, o que tem acontecido na prática? Está tudo escrito, mas nada aplicável. E a gente precisa fazer com que seja aplicado. Então, o projeto de lei ele tem que sair de uma forma redonda para que a gente consiga lá na frente aplicar efetivamente. Hoje, a credibilidade das instituições que defendem a advocacia, seja ela uma associação,
de advogados, seja ela a OAB, ela vem perdendo força frente às instituições públicas exatamente por causa disso. Nós não temos a aplicabilidade, então a gente não consegue fazer. A gente grita, mas não consegue fazer. A advocacia precisa se unir. Eu tive em audiência na segunda-feira passada, o promotor de justiça humilhou a advogada no meio da audiência, uma audiência com mais ou menos 25 advogados, todos se calaram, a não ser eu. Todos os outros ficaram calados na audiência. Todos viram a exposição do advogado. Quando eu questionei a postura do promotor, os 3 promotores se levantaram contra mim. Inclusive, o juiz se levantou contra mim. E aí eu falei para os advogados, eu falei para a bancada inteira que estava lá presencialmente, eu falei, é por isso que nós não nos respeitamos mais. Porque nenhum de vocês... Eu era a única mulher que estava falando. Eu falei, cadê os homens daqui que não falaram? Todos se calaram. Todos. A advocacia não é unida. Ao contrário da magistratura, ao contrário dos membros do Ministério Público, eles estão sempre unidos. O chamamento que nós precisamos fazer à advocacia nacional é essa. É momento de união, porque senão o descrédito dos nossos atos cada vez vão ser maiores. Precisamos nos unir com uma só voz. Não adianta eu achar uma coisa e pregar ela, mas eu não conseguir fazer a aplicação. Quando terminou a audiência, o serventuário me perguntou, doutora Ana, você não tem medo de fazer isso? Eu falei assim, se eu tiver medo de defender o meu direito, como que eu vou defender o direito do meu cliente? Então, é essa postura que a gente precisa adotar para que a gente consiga criar respeito. Novamente, a advocacia, a OAB, a Abracrim, ela só vai ser respeitada depois que cada um de nós, advogados, conseguimos respeitar os nossos direitos e enfrentar qualquer autoridade em nome desses direitos. Eu acho que vai passar mais. Pegando o gancho que a Ana colocou, de fato, nesse 1 ano à frente da comissão, por mais que nós tenhamos tentado utilizar o instrumento legal da lei de abuso de autoridade várias vezes, eu me recordo em uma circunstância, bem objetiva, uma circunstância onde a ameaça de uso da lei surtiu um efeito. Foi uma única circunstância, um caso em que um advogado foi preso em flagrância delitiva. Tá? Era uma sexta-feira à noite, ossos do ofício, né, doutor Elias? Sexta-feira, eram umas 8h30 da noite, recebo uma ligação de um advogado que tinha acabado de receber voz de prisão de um juiz numa audiência de instrução, porque, segundo o juiz, ele teria orientado a testemunha a mentir sobre um determinado aspecto no depoimento. Saio eu correndo para a audiência. Lá chegando, eu tento convencer o magistrado que a tipificação que ele estava dando à prisão em flagrante, que ele ia encaminhar ao delegado, era uma tipificação equivocada, porque ele estava colocando o advogado como partícipe do crime de falso testemunho, e a minha preocupação era que, àquele horário, o crime não seria afiançado. Então, eu tento convencer o magistrado a dar outra tipificação no encaminhamento. O magistrado se mostrou absolutamente intolerante com relação a isso. Fomos à delegacia de polícia. Lá chegando, eu converso com o delegado, explicito a ele as razões pelas quais eu entendo que a tipificação adequada não era aquela, até porque nós estávamos numa situação teratológica, porque a testemunha ela acabou se retratando e por isso não foi presa. Só que essa retratação não alcança o advogado. Então, quem comete o crime foi para casa e o advogado, como um partícipe, estava sendo preso em flagrante dele. E aí, no meio da conversa, o delegado estava meio reticente com relação a essa alteração de tipificação, eu tentando fazer ele enquadrar a situação típica de forma a admitir a fiança policial para que o advogado pudesse ir para casa. E quando ele se mostrou reticente, eu virei para ele e fiz uma observação. Falei, olha, sexta-feira, já era coisa de 10, 11 horas da noite, eu olhei para o delegado e perguntei, sexta-feira, 10, 11 horas da noite, o senhor tem sala de estada maior aqui? E aí ele olha para minha cara e pergunta, como assim, doutor? Bom, ele é muita autoridade, né? Crime. Você prender um advogado que não seja numa sala de estado maior. Então, se o senhor não tem uma sala de estado maior aqui, eu lhe aconselho, então, a repensar a tipificação. Porque se o senhor prende ele por falso testemunho, a gente vai ter um problema de eu dando voz de prisão ao senhor. Aí ele olhou para minha cara, pediu um momento, eu saio da sala dele, passados 15 minutos, ele me chama de volta, e quando ele chama de volta, ele então altera a tipificação. E eu não me recordo qual foi a tipificação que ele colocou, mas ele acaba enquadrando convenientemente a conduta do advogado em uma conduta passível de fiança policial, que foi imediatamente paga, e todos fomos para casa. Em que pese, ao saber da situação, o juiz ter ligado ao delegado de polícia para tentar demovê-lo, vejam vocês, tentar demovê-lo da iniciativa.
Ou seja, o juiz queria, a todo modo, manter o advogado preso sem fiança policial. E foi a única vez que a iminência do uso da lei de abuso de autoridade, na minha visão prática, ela trouxe, de fato, algum tipo de ganho, algum tipo de mudança na postura da autoridade. Então, a lei de abuso de autoridade é um avanço inquestionável, não tenho a menor dúvida disso, mas ela carece, principalmente no âmbito processual, que é o tema que nós estamos debatendo, ela carece de uma efetividade maior. Na marcha processual, na condução do processo, a lei de abuso de autoridade, ela não traz tanta repercussão assim. Então, é dentro desse contexto que eu acho importante nós realmente debatermos essas duas alterações que estão sendo propostas pelo projeto. Exatamente, porque o que me preocupa, Rafa, a alteração, ela é uma alteração drástica processualmente falando. E qual é a minha preocupação? Quando a gente começa a avocar essa responsabilidade, a gente chama a responsabilidade uma situação como essa, como que vai acontecer? Porque é a minha grande pergunta, até para quem é mais conhecedor da proposta de lei, que eu, infelizmente, não sou tão conhecedora dela. Como que isso vai acontecer? Vai abrir o processo vai ficar em suspenso até a gente discutir essa nulidade? Porque eu tenho que saber se houve a violação de prerrogativa ou não. E são esses os detalhes que eu acho que são extremamente importantes, já está previsto legalmente, para que a gente não fique na mesma situação que a gente está hoje no abuso de autoridade. Porque o abuso de autoridade não tem como aplicar. Então, em que pese ser um grande avanço, a gente fica ali muito limitado na aplicabilidade dele. Como que vai ser? Eu estava lendo aqui o projeto de lei, ele fala que anula se houve a violação de prerrogativa. E como fazer a constatação da violação de prerrogativas? Esse é o meu questionamento. Porque se eu simplesmente falo houve a violação de prerrogativas e invoco isso processualmente para trazer a nulidade dentro dos autos, será que isso juridicamente vai estar correto? Né? Eu acho que a gente vai esbarrar aí num princípio da legalidade constitucional. Então, eu acho que a gente precisa discutir mais esses detalhes, até para que a lei não seja aprovada como foi a de abuso de autoridade. Eu achei o projeto um tanto quanto ambicioso. E Também. digo isso por dois motivos. O primeiro é pela coragem de tocar na ferida, né? De fato trazer uma repercussão processual prática pela violação em si. Porque a grande verdade é que, como já foi bem colocado, como a prerrogativa é uma garantia do cidadão e não do advogado, essa é a lógica prática, né? Ela existe não para que nós nos beneficiemos, mas para que o cidadão, o jurisdicionado, possa exercer com amplitude constitucionalmente consagrado o seu direito de defesa. A partir do momento em que a violação de prerrogativa ela vai trazer uma repercussão no processo, isso de fato gera uma proteção muito adequada ao jurisdicionado. Agora, na minha concepção, a maior, deixa eu usar uma palavra aqui adequada, a maior coragem do projeto, na minha visão, ela não está na previsão da nulidade do processo em decorrência da violação da prerrogativa por si só. A maior pretensão, a maior coragem do projeto diz respeito a expressamente, pela primeira vez no campo penal, é importante que isso se diga de forma expressa, nós tocarmos na questão da nulidade absoluta, né? A nossa legislação processual penal, ela regulamenta a divisão, a distinção entre nulidades relativas e nulidades absolutas de forma muito implícita, né? Inclusive, se nós observarmos jurisprudencialmente, praticamente a nulidade absoluta está sendo esvaziada pela jurisprudência do STJ e do STF, né? Você pega qualquer, e eu digo isso em sala de aula para meus alunos, você pega qualquer livro de direito processual penal, a lição fundamental da nulidade absoluta é o seu prejuízo presumido, decorrente da desestabilização da ordem constitucional. Isso é uma lição absolutamente superficial, que qualquer livro traz, né? E infelizmente, o STJ e o Supremo caminharam em sentido oposto, caminharam no sentido de transformar o princípio do prejuízo em uma regra absoluta a ratificação das nulidades. Ou seja, pela jurisprudência atual, tanto do Supremo quanto do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sendo uma nulidade absoluta, é necessário que se demonstre o seu prejuízo. Eu cheguei numa situação teratológica já no STJ, onde eu buscava a anulação de uma condenação em virtude de, na fase da pronúncia, o réu ter sido defendido na audiência pela Defensoria Pública por um estagiário.
Isso não havia dúvidas, não havia dúvidas. Porque o termo de audiência era muito claro. Só participou da audiência um estagiário. Isso lá pelos idos de processo, lá pelos idos de 95, 96, quando teve essa audiência, né? Então, era uma época em que a Defensoria Pública tinha uma estrutura muito aquém da estrutura de hoje. Mas, enfim, eu entrei com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e, por incrível que pareça, o relator, à época, me nega a liminar, alegando que eu não demonstrei o prejuízo dele ter sido defendido por um estagiário. Pasmem, disse o ministro que analisou as perguntas feitas pela estagiária e que elas foram todas muito pertinentes, dignas de um advogado. Eu tenho essa decisão aqui. Quer dizer, há um esvaziamento profundo do sistema de nulidade, tal qual previsto na doutrina, né? Justamente por quê? Porque a nossa lei é tímida, a nossa legislação é tímida em prever os efeitos da nulidade absoluta. Então, eu acredito que a maior coragem desse projeto, o ponto que denota o maior avanço, diz respeito em, pela primeira vez, o nosso ordenamento jurídico, obviamente, se o projeto for aprovado, ele vai, de fato, incorporar a ideia do prejuízo presumido. Porque diz lá o projeto, permita-me a leitura aqui, está lá, ele inclui o inciso 5º no artigo 564, dizendo o seguinte: a nulidade se observa, ele vem aqui e fala, por inobservância das prerrogativas legais do advogado, caso em que o reconhecimento da nulidade independerá da prova do prejuízo, que será presumido de forma absoluta. Ou seja, pela primeira vez, o legislador vem e pretende positivar o prejuízo presumido no campo das nulidades absolutas. Isso, então, na minha visão, tem um efeito fantástico na proteção das prerrogativas. Repito, vai bastar a mera inobservância. Hoje, por exemplo, estamos vendo isso. Estamos, como a doutora Ana colocou no início da exposição, passamos o dia em reunião com a Vara de Execuções Penais, com a doutora Leila Cury, buscando a retomada da normalidade no sistema penitenciário, buscando ampliação das visitas, dos horários, enfim. Hoje, a realidade é que, dependendo da situação em que o advogado se encontrar, ele faz uma audiência de instrução sem conseguir conversar com o seu cliente. Isso não é um fato episódico. E como disse a doutora Ana, o primeiro defensor das prerrogativas dos advogados é o próprio advogado. Eu recebo várias ligações perguntando, doutor, o que eu faço? É complicado. Mas é onde eu falei, Rafa, que a falta da busca também de conhecimento, né? A gente percebe que, infelizmente, com o número de advogados que a gente tem hoje no mercado, boa parte deles tem um conhecimento muito, muito raso do que lhe é de direito. Isso traz implicações processuais seríssimas. Eu acho que hoje são esses os pontos, né? São pontos bem pontuais. Um é a falta de conhecimento, a outra é a falta de unicidade da nossa classe mesmo, que a gente vê que a advocacia é a primeira a atacar a advocacia é a primeira a fazer piada com a advocacia. Então, eu acho que você não vê isso no meio médico, você não vê isso nem entre os políticos, né? Então, por que a gente tem que fazer? Por que a gente acha engraçadinho fazer uma piada de advogado onde a gente coloca a honra do advogado no chão? Então, eu acho que são reflexões que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Quando a gente vê qualquer tipo de veiculação na mídia a respeito de um advogado, nós somos os primeiros a proliferar isso de forma negativa e falar, olha, tá vendo? Tá vendo? Olha lá, ó. Então, eu acho que essa leitura ela precisa ser feita em todos os pontos. A minha preocupação, Rafa, também em relação a isso, é o que acontece. Eu acho que, não sei se todos sabem, o doutor Elias deve saber disso. Hoje, a OAB como um todo, não só em Brasília, mas em todo o território nacional, ela tem uma dificuldade muito grande de se habilitar como assistente hoje num processo. Por quê? Porque a gente começou lá, há um tempinho atrás, a gente começou a se habilitar em qualquer caso. O advogado matou a esposa, a gente ia lá e se habilitava como advogado, como assistente, perdão. O advogado estava discutindo honorários com seu cliente, nós nos habilitávamos como assistente. Isso deu um descrédito para a instituição. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não se repita. Por isso que aqui no DF, nós temos uma preocupação muito grande toda vez que a gente vai assinar em nome da OAB, toda vez que a gente vai falar em nome da OAB. Precisa se resgatar esse prestígio, né?
e essa lisura por parte da nossa instituição. A OABDF, ela tem se preocupado muito em não prestigiar o advogado amigo, e sim prestigiar a advocacia, né? E eu acho que isso é um diferencial muito grande. Inclusive, nesse contexto, nós tivemos uma decisão péssima, né, recentemente no STJ, salvo engano da relatoria do ministro Reinaldo Fonseca, salvo engano, que repercutiu muito mal no meio da advocacia, justamente porque o STJ, aplicando a sua já conhecida jurisprudência defensiva, começou a estreitar as hipóteses de assistência por parte da OAB, até de uma forma contra a legis, na minha visão, de forma contrária ao que está disposto na Lei 8.906. Então, de fato, essa é uma preocupação que nós temos, sim, que observar, né? Mas dentro dessa perspectiva que eu coloquei, vocês imaginem, isso que nós estamos vivenciando hoje, de dificuldade de acesso aos presos em virtude da pandemia, naturalmente, em tempos de vigência de uma lei como essa, que se propõe a aprovação, os juízes iam estar todos preocupadíssimos com essas colocações, né? Por quê? Bom, eu tenho o direito de falar com o meu cliente antes da audiência. Se esse direito não está sendo cumprido, se essa prerrogativa não está sendo obedecida, eu coloco o processo em risco. Eu coloco toda a instrução em risco, eu coloco uma condenação em xeque. A verdade é que quando os juízes se veem diante de uma irregularidade que pode vir a ser reconhecida como nulidade, os juízes se cercam de cautela. Eles evitam insistir porque eles sabem do risco que é o reconhecimento tardio de uma nulidade. O problema não é o processo ser anulado daqui a 2, 3 semanas em sentença. O problema é o processo ser anulado daqui a 8, 9, 10 anos no Tribunal Superior. E isso sim gera um risco muito grande à própria jurisdição, porque inevitavelmente nessas situações ocorrem as prescrições. Então, eu acredito que a partir do momento que um projeto como esse, que não vou colocar pune a violação de prerrogativas, mas que coloca a necessidade de observância das prerrogativas sob uma ótica adequada, sob o ponto de vista processual, eu acredito que mais do que a lei de abuso de autoridade, esse regramento vai poder restabelecer uma condição até de autodefesa do advogado, né? O advogado, a partir do momento que tem um instrumento como esse que o projeto propõe, ele passa a ter instrumentos de se autodefender, de fazer valer a sua prerrogativa. Porque a grande realidade é essa, e é o que está acontecendo. O advogado me liga e fala: doutor Rafael, o que eu faço? Eu não conversei com o meu cliente. Me ajuda, me dá uma orientação. E eu sempre digo, infelizmente, às vezes eu falo algumas coisas que os advogados não gostam de ouvir, mas eu digo: olha, infelizmente eu não posso lhe dar uma orientação. Você é advogado, você tem que saber qual é a sua escolha, qual caminho percorrer, até porque se eu lhe dou uma orientação e essa orientação ela lhe traz um revés, depois você vai dizer que a culpa é da ordem. Você vai apontar o dedo para a ordem e dizer: não, mas foi o presidente da Comissão de Prerrogativas que me disse para fazer isso ou aquilo. Então você é advogado, você sabe os instrumentos que você tem. Você sabe que você tem a opção, por exemplo, de abandonar a sala de audiência. Abre a audiência e diz: não tive contato com o meu cliente, então estou saindo, estou abandonando a audiência porque eu não tenho como exercer o direito de defesa desse jeito. Rafael, Ana, pegando um pouco o gancho do que vocês colocaram, da ausência de preparo no primeiro momento, né, do próprio advogado, eu e a Jéssica, ano passado, quando estávamos montando o evento, o segundo encontro regional da advocacia do Distrito Federal, feito pela Abracrim DF, nós tivemos numa delegacia de polícia, eu não vou entrar em detalhes para não identificar, e lá conversamos com as delegadas e tal, responsáveis pela delegacia ali naquele momento, para poder dizer: olha, a gente está querendo dialogar as instituições, a advocacia não é inimiga da polícia e vice-versa, nem do magistrado. E a delegada narrando que muito advogado chega lá sem saber sequer o que está fazendo ali, né? E às vezes ele não sabe, se ele não sabe o que está fazendo ali, o que ele tem que pedir, como é que ele tem que fazer, imagina as próprias prerrogativas, né? Isso é um problema muito sério. Vem uma qualidade muito baixa do ensino, vê uma qualidade muito baixa do aluno e vê uma má formação na parte de prerrogativas, né? Normalmente é o último semestre, né, o 10º, o cara já está louco para formar, para ir embora, quer saber de passar na OAB, então é uma coisa muito ruim. E essa questão de ausência mesmo da união, né, Ana? A gente vê, às vezes, colegas sendo vilipendiados a prerrogativa e os outros ficam calados. Eu guardei na minha memória muito fácil, de uma maneira muito pesada. Uma vez eu li um pequeno artigo, esses artigos de internet, sem nenhum aprofundamento acadêmico,
o rapaz mencionando o seguinte: um determinado julgador do Rio de Janeiro, desembargador, colocou lá um post bastante, nada a ver com a advocacia, mas bastante assim, inapropriado para a posição que ele ocupava. E aí um advogado chegou lá e disse: olha, doutor, você não acha que de repente, né, tá inconveniente, papapá? Por que você não diz isso para os 50 advogados embaixo que bateram palma para mim? Olha, se nós temos advogados que se preocupam em bater palma para julgadores, como é que nós vamos ter advogados que sabem defender as próprias prerrogativas? Mas, como é que nós vamos ter advogados que queiram defender as próprias prerrogativas? Né? E aí que eu coloco uma experiência real minha, né, vivenciada por mim. Quando eu terminei a delegacia de Brasília, já na terceira tentativa de olhar o inquérito, as 2 vezes anteriores eu tinha tomado um chá de cadeira e não tinha conseguido atingir o meu intento de um modo integral. Na terceira vez eu já fui preparado, né, gato escaldado, e pedi o atendimento, sentei-me de frente à única câmera de segurança que tinha no ambiente e combinei comigo mesmo: em 20 minutos eu levanto para fazer a primeira reclamação. Batata, fui lá e fiz. Quando deu meia hora, continuava tudo igual. Aí eu cheguei para a gente: olha, senhora, por favor, me desculpe, me diga onde é que é o cartório que eu vou adentrar. Ah, o senhor não pode. Eu poderia chegar entrando, mas eu sou um cara com o mínimo de educação, estou esperando uma meia hora e não tenho meia hora para ficar aqui olhando para a cara das pessoas, como vocês não têm meia hora para ficar me olhando falar bobagem. Então, por favor, vai para cima, vai para baixo, resultado. Uma outra agente veio intervir e teve o disparate de pegar a pistola e apontar para mim. Só que eu já estava de frente para a câmera e eu disse, simplesmente peguei o paletó, abri e falei assim: não estou entendendo, não tem ninguém armado, eu estou aqui há meia hora, esta câmera está me vendo há meia hora, por que a senhora está com a arma? Rapaz, até a delegada veio botar pano quente, sem precisar brigar, sem precisar gritar, simplesmente dizendo: eu tenho o direito de, e vocês não estão respeitando, e essa é a terceira vez. Então nós temos que ter esse peito de fazer esses confrontos, porque senão, de fato, não seremos respeitados, né? Nós temos uma situação específica na Bracrim DF, e aí é um segundo caso, e eu não vou falar detalhe nenhum, que existe uma ajuda a um colega de carreira, né? Que no exercício da sua profissão está sendo confundido aí com o cliente, a atitude imputada ao cliente, e teve as suas prerrogativas de quando investigado violadas, né? Atacadas aí, a pessoa agora está sendo colocada no banco dos réus junto com o cliente, como se fosse partícipe da conduta criminosa do cliente, e nesse caminho chegou-se a uma ideia, para chegar a essa conclusão, houve violação das prerrogativas do advogado enquanto investigado. Olha, se a conclusão que tivemos na Procuradoria nós precisamos responder a isso, né? E a prerrogativa do OAB também está nesse caso. Nós precisamos responder a essa atitude, porque onde passa boi, passa boiada. Então, nós temos que ter o advogado com essa coragem, com essa ausência de medo, mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender que os colegas de carreira e a instituição OAB vão estar do lado dele para poder chegar e dizer: ó, aqui não, bateu em um, bateu em todo mundo. Eu acho que é mais ou menos isso aí que eu queria dar uma complementada na fala de vocês. Vou deixar, acho que o doutor Elias tinha pedido a palavra um pouquinho ali junto comigo. Vamos deixar o presidente falar, porque senão amanhã eu estou deixando ele. Eu deixei o Rafa falar primeiro para eu não apanhar amanhã, né? Olha, só uma observação. Eu creio que é tudo uma questão de tutela no manejo da norma processual. Tutela no manejo da norma. Quem exerce o poder é levado a abusar, às vezes. E até abusam imaginando que estão prestando um relevante serviço para a nação. Essa é uma falácia muito grande que eles implantam. Olha, eu estou violando aquela norma, mas é por um bem maior, né? Então, o que eu penso também é que temos que colocar assim: eu tinha um júri e fui visitar um cliente preso e o material estava todo digitalizado. Aliás, os processos estão cada vez mais digitalizados. E como é que eu vou chegar num presídio com um laptop e dizer: olha, eu estou entrando aqui com o meu laptop para mostrar ao meu cliente as provas que tem contra ele, para indagá-lo dos porquês, enfim, das coisas. Então, o que cria? Eu não posso entrar com laptop, não posso entrar com nada. Como que eu vou mostrar uma mídia? Como é que eu vou mostrar uma prova,
digamos, um vídeo do local, do fato, enfim. A conclusão que eu chego é que nós temos dois tipos de clientes no crime. Os que respondem em liberdade e os que respondem aprisionados. Por idênticos que sejam os delitos imputados, nós vamos ter duas situações. O que responde em liberdade pode ir no nosso escritório, pode sentar conosco, analisar prova por prova, fazer relatórios, enfim, ele será melhor defendido. Nós vamos ter pessoas que serão melhores defendidas e aquelas que não serão tão bem defendidas porque não lhe dão acesso nem ao advogado, nem a conteúdo probatório, nem nada. Então, isto me parece que devemos sempre bater forte nessa questão da disparidade. Aí, outra coisa que agora eu fizemos, e o presidente Fernando Parente acompanhou, no Amapá, em Macapá, aparece um locutor lá, um apresentador de programa de TV, fala horrores da advocacia, mente, fala aí uma série de problemas aí, impingindo aí a advocacia, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Quando um deles que apresenta programa de TV não tem assunto, resolve bater na advocacia. O que fizemos? Pegamos como paradigma aquela ação de dano moral coletivo que o Conselho Federal ingressou no caso do dono da van, fizemos uma pesquisa e o grupo de procuradores da Abracrim discutiu, fizemos uma parceria com a OAB do Amapá, foi interposta uma ação pleiteando dano moral coletivo, onde a Abracrim e a OAB trabalham ali como autoras. Eu penso que, com este precedente, cada vez que alguém, num programa de TV, em mídias, aí, em redes sociais, agredir a advocacia, nós temos que responder com a lei. Seja ele autoridade ou não, que fale mal da advocacia nas suas redes sociais. Essa é duas observações e uma terceira. Quando o colega Rafael falou da questão do vídeo, né? Veja só, nós deveríamos gravar todos os ambientes onde estivéssemos, como se tivéssemos uma câmera em nosso botão aqui, da camisa, da beca, enfim, a gravação de todos os lugares onde formos como advogado, porque são provas irrebatíveis, né, de violações. Toda autoridade falou em vídeo, falou em gravação, pronto, ela imediatamente recua, por quê? Ela sabe que vai ser avaliada pela sua palavra, pelas suas atitudes. Então, a questão da gravação é de fundamental importância. Vou deixar aí a palavra para, né, os demais debatedores, que senão a gente monopoliza o debate e não é intenção minha. Tem um outro ponto que tem chamado muita atenção aqui no DF. Quem está acostumado com o presídio federal sabe que a maioria dos presos que lá se encontram estão dentro do regime RDD. No DF, nós só temos 2 pessoas em RDD. Só que uma decisão recente da doutora Leila diz que a pessoa privada de liberdade será acompanhada durante a sua entrevista com o seu advogado de um policial, que eu acho que é pior do que gravar, né? Gravar, pelo menos está gravado, a pessoa privada de liberdade, a gente sabe que do lado da autoridade lá que faz a restrição da liberdade dela, ela tem uma série de limitações na hora de falar, ela tem medo. E cadê o meu direito de defesa? E quando, em 2009, salvo engano, foi iniciado isso nos presídios federais, a OAB federal não tomou nenhuma iniciativa nesse sentido. Ao contrário disso, a OAB-DF já está se organizando para se manifestar em relação a isso. Nós não podemos permitir que isso prospere, nem aqui, nem em outro presídio comum. Se a pessoa precisa desse grau de vigilância, ela tem que estar no presídio federal, não no presídio estadual. E esse direito de defesa, ele vai ser cada vez mais mitigado e a gente não pode permitir. Hoje, os advogados que trabalham relacionados a qualquer tipo de organização criminosa, eles se tornam alvo da investigação. É automático. Eu trabalho dentro de um processo de organização criminosa, uma suposta organização criminosa com 4 pessoas. E o meu telefone foi interceptado. Eu escutei da voz, da boca do delegado, que eu fazia parte da organização porque eu advogava para a organização. Então, quando eu falo que nós temos que ser os primeiros defensores da nossa prerrogativa, são por questões como essa. Só que, a partir do momento que a gente permite uma intervenção estatal no mais íntimo da nossa advocacia, que é essa intimidade, esse momento de entrevista com o nosso cliente, eu acho que daí para frente,
a gente vai começar a mitigar todos os direitos de defesa. Eu acho que o Eduardo está no mesmo processo que eu. Esse processo é um processo, o outro, o da semana passada, Eduardo. Nesse processo, os advogados, eles, ao invés de se reunirem e tentarem se proteger, porque todos são alvos hoje de investigação, eles começam a se atacar. E por isso que eu acho tão importante. O Ministério Público não faz isso. Você não vê, quando um promotor é alvo de investigação, é sigilo nível 5. Quando o advogado é alvo de uma operação, é exposição nível 5, né? Então, eu acho que precisamos começar a perceber essas diferenças de postura institucional. Enquanto o Ministério Público está se defendendo, a magistratura está se defendendo, nós estamos expondo os nossos colegas. E a gente precisa mudar essa retórica para que a gente consiga se defender. Porque o que eu vejo, eu tenho acho que 9 anos que eu atuo à frente das prerrogativas. A cada ano que passa, a cada dia que passa, o que eu percebo é que o ataque ele se torna mais cirúrgico contra a advocacia. Então, só tem uma forma da gente se blindar, estarmos unidos. Rafa, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, desculpa. Não, essa questão que você levantou é importantíssima e ela está virando um verdadeiro modus operandi. Não são poucas as operações em que nós temos essa dinâmica, né? Recentemente nós tivemos um caso de uma operação grande no âmbito federal, em que o escritório de advocacia foi alvo de medidas cautelares de quebra de sigilo bancário, única e exclusivamente por causa do recebimento dos honorários. E detalhe, esse escritório ele já prestava serviços para o alvo há 11 anos, né, Rafa? Anos e anos. Sim, e a polícia sabia disso. Né? Porque o advogado que foi alvo, o escritório, a pessoa jurídica que foi alvo da quebra de sigilo bancário, está constituída nos autos do inquérito, de onde partiu o pedido de quebra. Mas isso vira um modus operandi por quê? Porque essa é uma forma de você fragilizar o direito de defesa. A partir do momento que uma operação estoura e que o cliente é alvo da operação e o advogado que defende esse cliente também é alvo da operação, você fragiliza o direito de defesa na medida em que o advogado tem que se preocupar em defender os interesses do cliente e defender os seus próprios interesses. Então, isso está virando um modus operandi. Rafael, muito. Fragiliza não. Rafael, fragiliza não. Aniquila completamente. Desculpa. Não, é isso aí. Nesse caso, parente, eu mantenho o fragiliza porque é um escritório grande, que tem uma estrutura muito grande, que tem condições de absorver esse impacto. Agora, dentro de 98% dos casos, 99% dos casos, a sua colocação é perfeita, aniquila. O cara não consegue mais pensar em defender o cliente porque ele tem que se preocupar em se defender. E aí a polícia judiciária acaba atingindo o seu objetivo, né? Que anula o direito de defesa. Aquela pessoa acaba ficando indefesa. Há 5 anos atrás, não se ouvia dizer em quebra de sigilo do advogado, né, com o cliente. Hoje, o que eu converso com o meu cliente é colocado no processo para condenar o meu cliente. E são esses os parâmetros que a gente tem que mudar. É essa união que a gente precisa fazer. Isso é uma violação. Essa violação de prerrogativa, que ela é evidente, ela tem que ser amparada de forma diferenciada na nova legislação, né? Ela precisa trazer uma nulidade absoluta e imediata. Mas quando eu falo, e aí eu não sou, e a minha postura é a favor da propositura da alteração legislativa, mas desde que ela traga uma aplicabilidade. Qual é a minha preocupação? A gente fala que vai ser assim, depois a gente não consegue implementar. Então, a intenção é que não seja mais uma lei para servir de parâmetro para discussões que nunca vão chegar ao alcance, como o Rafa bem colocou. Chega no STJ, o STF, ele discute e fala que eu estou errada, apesar da lei me garantir que eu estou certa. É isso que eu acho que a gente precisa discutir de uma forma muito objetiva e o texto, do jeito que está, eu acho que ele vai trazer essa discussão, ela vai subir, se aprovado for. Então, eu acho que o texto da forma que está precisa ser alterado para que a abrangência dele permita a sua aplicação. E é nesse ponto que eu achei o texto da proposta muito ousado, muito, muito bom, porque, inclusive,
à tarde, lendo e refletindo sobre o texto, eu fiquei tentando buscar um caminho pelo qual, eventualmente, esse projeto, se tornando lei, seria atacado, né? Qual seria o caminho para o STJ ou para o STF tentarem minar a vigência, minar a aplicabilidade desse projeto? E eu acredito que eles vão ter muita dificuldade. Dificuldade, assim, entre aspas, né? Mas eles vão ter uma dificuldade hermenêutica muito grande. Por quê? Porque simplesmente a questão da demonstração do prejuízo, ela está positivada em lei, ela está prevista no Código de Processo Penal, então não tem caminho para se buscar uma inconstitucionalidade. Concordam comigo? Basicamente, está se modulando o alcance do princípio do prejuízo, que está inserido no Código de Processo Penal. O alcance das prerrogativas da advocacia, eles estão muito bem delimitados pelo Estatuto da Advocacia, pela Lei 8.906. E aí, eu acredito, só fazendo um exercício de futurologia aqui, eu acho que vai ser interessante como o sistema de defesa e valorização das prerrogativas do sistema OAB vai ser importante dentro desse contexto. Porque o que eu antevejo é que, diante de uma nulidade dessa natureza, ou seja, diante da violação da prerrogativa, eu acredito que os advogados vão buscar o sistema de defesa das prerrogativas para constituir uma prova de violação, né? Eles vão buscar o apoio das comissões de prerrogativas para que as comissões declarem a violação e, a partir dessa declaração, que essa declaração seja utilizada como prova e argumento para anulação do processo. Então, de uma certa forma, o sistema OAB vai ser chamado para dentro desse contexto. É óbvio que a validade em termos judiciais dessa manifestação da OAB, ela vai ser colocada em xeque pelo judiciário, né? O judiciário vai dizer que a manifestação da OAB ela vai ser uma manifestação corporativa e, por isso, ela não deve ter um peso tão grande na formação da convicção, mas, sem sombra de dúvidas, é um plus, é um argumento. Que, aliás, isso vem acontecendo já há algum tempo, até no campo ético, né? Quem participa e milita na área das prerrogativas sabe que algumas situações em que há um envolvimento, um comprometimento ético do advogado, dependendo da habilidade do advogado, ele consegue fazer com que, na verdade, esse comprometimento ético ele seja interpretado como em decorrência de uma defesa de prerrogativa. E aí se usa ali os dois órgãos da OAB para, em contraposição, para que haja uma decisão a contento do advogado envolvido. Então, eu acredito que esse texto sendo aprovado, e obviamente eu acho que ele vai sofrer muita resistência de setores do Congresso Nacional, porque ficou evidente pelo abuso de autoridade que a valorização da advocacia não é bem vista por todos os setores da jurisdição, ok? Quando falamos em valorizar, em dar força, dar importância à advocacia, determinados setores da jurisdição se contrapõem e o fazem sem pudor. Fazem sem pudor. Eu me lembro que um dos argumentos favoráveis à lei de abuso de autoridade, a aprovação, era exatamente esse. Quem tem que temer uma lei de abuso de autoridade é quem abusa da sua autoridade, né? Se o judiciário não teme, e o pior, eles temiam, sendo que são eles que julgam o abuso, né? Então, quer dizer, eles não confiam nem em si mesmos. Se eles diziam que o abuso ele poderia ser manipulado, eles não estão confiando nem no próprio corporativismo. Quem vai julgar se houve abuso de autoridade ou não é o próprio judiciário. Então, há, de forma absolutamente inconteste, uma resistência em setores da jurisdição que acaba sendo absorvida por setores do parlamento em valorizar, vou utilizar uma palavra aqui que não gosto muito de usar, mas enfim, está na moda, né? Há uma resistência em se empoderar a advocacia. E eu tenho certeza que esse projeto vai sofrer alguma resistência no parlamento, mas eu também tenho absoluta convicção de que a Comissão de Assuntos Legislativos do Conselho Federal, brilhantemente conduzida pelo nosso conselheiro federal aqui do Distrito Federal, nosso colega, doutor Tiziano, eu tenho certeza que, com o empenho que é característico essa comissão, a OAB, Conselho Federal, vai buscar, vai lutar pela aprovação desse projeto, porque eu repito, em termos processuais, esse será o maior avanço de defesa e de desestímulo da violação das prerrogativas dentro do nosso território nacional. Pelo menos é assim que eu enxergo e prevejo a entrada em vigor desse projeto que, se Deus quiser, vai ser aprovado. Meu querido e aplaudido, né, Rafael, aqui, eu quero enaltecer a participação de todos e dizer o seguinte: eu sei do tempo que daqui a pouco nós vamos ter que fazer nossas despedidas e eu já vou colocando aqui um raciocínio praticamente de apagar de luzes. O que a sociedade brasileira tem que compreender é que o sistema que não respeita e não garante prerrogativas de advogados não vai garantir prerrogativas de membros do Ministério Público, nem prerrogativas de juízes,
nem prerrogativa de parlamentares, nem prerrogativa nenhuma. Nós temos que colocar isso como uma questão do interesse público, porque, na verdade, quando se viola aquela prerrogativa daquele advogado, de repente viola-se uma prerrogativa de juiz. E nós sabemos, aqui no Paraná, eu tive um problema de uma defesa que fiz de uma magistrada já há muitos anos, em que, de rigorosa violadora de prerrogativa, de repente virou cliente do escritório. Aí ela queria que todas as prerrogativas e princípios, no caso dela, funcionassem. E eu disse a ela, olha, vocês pisotearam tanto esses princípios que eu não sei se agora vai funcionar para a senhora. Mas, afinal, tivemos um bom trabalho ali, mas veja, nós temos que colocar que a defesa da prerrogativa, não nossa, das prerrogativas em geral, a defesa da legalidade, a defesa da norma processual. Eu creio que a norma processual penal, norma processual civil, sem uma efetiva tutela no seu manejo, tornam-se letras mortas, tornam-se preceitos sem sanção. Aí, não se pode dizer que temos no Brasil o princípio do devido processo legal. Por quê? Porque não há respeito à própria norma que regerá isto. Esta é uma questão de reflexão profunda. Imunidade parlamentar, por exemplo, buscas e apreensões legislativas, pelo olhar da nossa Constituição, uma violação flagrante de prerrogativas de parlamentares. A residência do parlamentar, que a Constituição diz que é inviolável. Estão aí violando diuturnamente. Então, no fundo, nós temos que pensar que a OAB, aos sentidos do advogado do dia a dia da profissão e da advogada, OAB e defesa de prerrogativas soam aos tímpanos de todos como sinônimas absolutas. A palavra OAB e defesa de prerrogativa é como aquele soldado que na guerra ele vai avançando além da trincheira, vai ganhando terreno na certeza de que os seus colegas estão lá dando a cobertura devida. Então, a OAB é essa certeza que o advogado tem de que ela virá em seu socorro no momento adequado. Então, claro, bastam meros, digamos assim, desagravos públicos? Não. Tem que ter o desagravo e a responsabilização de quem violou a prerrogativa do advogado. Isto tem que ser automático. É claro, o desagravo faz bem para a alma do ofendido, mas a autoridade que violou. Nós tivemos aqui em Curitiba um caso recente, participamos de um desagravo público, onde enquanto nós fazíamos o desagravo, o juiz que era alvo do desagravo disse, olha, estão aí fazendo desagravo os piores advogados do Estado. Estavam ali, a OAB, estava ali a defesa das prerrogativas, todos estávamos ali. E esse juiz violador acabou dizendo uma besteira destas e que todos nós acabamos sabendo, né? Então, meus amigos, há muito o que se fazer, muito. E direito a desafio. Direito nada mais é do que desafio, luta constante, diária. Eu quero encerrar aqui a minha participação já com o que dizia Padre Vieira. Não podemos perder a esperança. Né? Vieira dizia que a esperança é a mais doce companheira da alma. Sem a esperança, a nossa alma fica órfã. Então, eu penso que devemos ter esperança, lutar. Eu concordo com você que é um pouco arrojado, é o ideal o projeto, mas é um pouco arrojado. E digo a você, mas assim mesmo vamos torcer e trabalhar para que seja aprovado, né? Porque será um grande avanço aí ao devido processo legal a respeito das prerrogativas. Obrigado pela participação e pelo convite. Doutor Elias, me permite só um adendo. Eu aqui, como sou presidente da Comissão de Prerrogativas e conselheiro seccional aqui no ABDF, e eu sou uma voz muito ativa no Conselho em defesa de uma tese, que, salvo engano, não sei se foi no Paraná que me disseram que funciona, não me recordo ao certo, mas eu sou um entusiasta da ideia de que violador de prerrogativas não pode ser advogado. Eu sou um entusiasta da ideia de que todos os desagravos, todas as violações sejam registradas pela seccional e quando de um futuro pedido de inscrição na seccional, esses atos de violação de prerrogativas sirvam como argumento para a instauração de um incidente de idoneidade moral. Porque se como autoridade ele não respeitava a nossa prerrogativa, ele não respeitava a advocacia, então ele não serve para ser advogado. Ele não tem idoneidade moral, profissional
para exercer a função. Eu sou um defensor ferrenho na nossa seccional de o aperfeiçoamento dessa ideia e de implementação de um projeto que faça esse tipo de controle. Então fica aqui o meu registro e já caminhando para o final, queria registrar o meu agradecimento a todos, ao nosso presidente Parente pela oportunidade e a todos os envolvidos. Muito obrigado, pessoal. E a OABDF sempre estará à disposição de todos. Gente, eu também agradeço a todos os presentes. Agora é minha vez de agradecer o Tiago Guimarães, que está aí também. Rafa entrou aí, nosso conselheiro seccional, amigo também, parceiro da gente aí nessa briga constante em favor da valorização da advocacia. Teve aqui um pouco antes o Renato, que é o nosso procurador de prerrogativas aqui no DF também, e o Dr. Carlos Eduardo, que é diretor da Caixa de Assistência. Agradeço a todos. Quem me conhece sabe que eu não tenho por hábito dormir quando o assunto é prerrogativo. Então, eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Infelizmente, a gente não vai conseguir sempre estar presente, infelizmente, a gente não vai conseguir vencer todas as batalhas, né? Afinal, é uma guerra e é uma guerra constante. A OAB está sempre de portas abertas para aqueles que buscam realmente essa defesa. A OAB não é um lugar é um lugar de todos os advogados, é a casa da sociedade mesmo. E eu acho que a maior reflexão que eu trago para essa noite é que cada advogado lembre, violação de prerrogativa é violação do Estado Democrático de Direito. A gente precisa sempre ter essa convicção, né? A defesa da prerrogativa é a defesa do Estado Democrático de Direito. Então, essa defesa ela precisa ser feita por todos nós, de mãos dadas. Samuel, eu ia falar de você, esqueci. É nosso ouvidor lindo, um grande guerreiro também. Então, eu agradeço a todos. Espero realmente que esse momento de hoje seja repetido várias e várias vezes, a conscientização da advocacia aconteça, porque depois que a gente se conscientizar, a gente vai conseguir conscientizar as autoridades. Enquanto nós não estivermos unidos, as autoridades não vão olhar para a gente da forma que a gente merece ser olhado. Então, é muito importante que a gente se respeite para se fazer respeitar. Agradeço a todos, uma boa noite, obrigado pela oportunidade. Fernando, você me deve uma taça como essa que você estava levantando tá devendo, né, Rafa? Eu faço a dívida em público, viu? Eu faço a dívida em público, com testemunha, pago. Um abraço a todos, fico aqui à disposição. Eu acho que 90% da advocacia do DF tem os nossos números, né, Rafa? E os nossos números pessoais, não os institucionais. E estamos sempre à disposição para bater um papo, para brigar junto, né? E às vezes só para desabafar mesmo, que às vezes não vale a pena. A gente tem que escolher as nossas brigas, né? Mas a gente está aqui também no dia do desabafo, no dia da glória e no dia do choro. A advocacia é isso, é um por todos e todos por um. Para a gente fechar, deixa então, cara, eu fecho aqui para você não se preocupar. Para fechar, gente, agradeço aí ao doutor Elias, ao doutor Rafael Martins e à doutora Ana Ruas, com quem já troquei palavras no passado, ela nem sabe que já me socorreu, eu deixei para falar no final. Grato aí pela disponibilidade do tempo de vocês, ao pessoal que veio aqui compartilhar conosco esse momento. E encerro com uma palavra, também a Karen, né, nossa procuradora, representante da Procuradoria da Bracrim DF, encerro com uma frase de um amigo que é aliado a um raciocínio muito grande, um raciocínio meu, que é: o primeiro defensor de prerrogativa do advogado é o próprio advogado. Não é a comissão de prerrogativa do OAB, não é a Procuradoria da Abracrim ou de qualquer associação de advogado que se faça. É o próprio advogado. Ele, quando se dá o respeito, ele, quando se porta com urbanidade, ele, quando conhece as prerrogativas, ele, quando conhece o processo, ele, quando conhece a legislação aplicada ao processo, ele se dá por defensor das prerrogativas, por defensor dos direitos do cliente dele. Passa muito mais por isso do que simplesmente tocar o telefone para o Rafael ou para a Ana: doutor, me socorre que eu não sei o que eu faço. Quando o advogado se coloca em posição de respeito, a autoridade pensa 300 vezes antes de partir para cima e violar. Isso, então, é o Alexandre Queiroz, meu colega advogado criminalista aqui, foi presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB já,
a Ana Ruas conhece, ele é alinhado muito nesse sentido comigo. Ele fala, primeiro defensor de prerrogativa é o próprio advogado. Então, acho que com essa fala eu encerro a participação. Karen, muitíssimo obrigado pela sua mediação. Eu acho que você conseguiu voltar aí no final. Agradeço a todos e na semana que vem, terça-feira, teremos um novo webinário, tá? Faremos sempre em dias alternados da semana para poder viabilizar aquele que tem compromisso da segunda, poder assistir o da terça, da quarta e por aí vai. O tema ainda está... nós estamos acertando com um palestrante para poder, né, com quem vai falar, para poder fechar. E em breve a gente anuncia o webinário da semana que vem. Foi uma ótima primeira experiência, né? Fico agradecido aí para todo mundo. Não sei se a Jéssica quer falar alguma coisa. Estava com o microfone aberto. Essa minha vice-presidente é tímida, viu? Apesar de ser mulher. Não, Fernando. Não, Fernando. Eu só ia pedir para você fazer o convite para o pessoal. Agora a gente vai ter uma série de webinários semanais, mas você já fez o convite. Tá bom. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau.